Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Ficamos muito contentes em estar com vocês de novo. Na última postagem dessa nossa série, intitulada A Aventura do Antigo Testamento, resumimos alguma coisa do livro do Cântico dos Cânticos. Hoje queremos ingressar em alguns aspectos teológicos desse livro. Comecemos por nos perguntar se o autor estava querendo abordar e então desculpar o amor extraconjugal, como é alegado por alguns. São aqueles que negam o caráter de sonhos dos poemas do livro. Não veem nele nenhuma unidade, mas uma coleção de poemas em seções que devem ser interpretadas independentemente, sem conexão com o todo, tidas como relatos de fatos, de modo que seria possível lê-los como descrições de uma união sexual pré-marital apoiada positivamente. Mas há sérios problemas com esta posição. Primeiro, para concebê-la é preciso tirar os vários textos do contexto, considerar que foram produzidos em um contexto não nupcial. Contudo, o livro mesmo fala de Salomão no dia do seu casamento, no capítulo 3, versículo 11, por exemplo, seguindo-se um diálogo entre ele e sua noiva, no qual Salomão repetidamente a chama de minha noiva e minha irmã, que era um termo de carinho do marido para a esposa na época. Segundo, há referências explícitas de que a noiva está sonhando quando imagina os encontros com o noivo, pois diz o livro que ela fala na sua cama enquanto dormia, etc. São expressões de sua ânsia antecipando o casamento, das quais ela acorda e clama em frustração, dizendo, por exemplo: "Ah, se sua mão esquerda estivesse realmente sob minha cabeça e sua mão direita me abraçasse." Vimos, além disso, no episódio anterior, que ao final do livro chegara o dia da festa, de Salomão levar a noiva consigo. Terceiro, o próprio noivo louva a virgindade de sua noiva quando fala de um jardim fechado, uma fonte selada. E também aparece a valorização da integridade virginal antes do casamento, quando no capítulo 8, verso 9, está escrito: "Se ela é um muro, construiremos sobre ela ameias de prata. Se é uma porta, fechá-la-emos com batentes de cedro." E a noiva, em resposta ao coro, brada: "Eu sou um muro." Logo no versículo seguinte. Aliás, aquela interpretação de louvor à consumação pré-marital colocaria o autor do livro em uma posição bem difícil, já que o livro do Deuteronômio deixa claro que isso é contra a lei de Moisés, dizendo que se um homem tem relações com uma virgem noiva desposada, serão apedrejados fora dos muros. Se a virgem não for uma noiva, o homem deverá casar com ela, além de dar ao pai um dote em prata, por tê-la violado, e jamais poderá desligar-se dela. Portanto, não há como manter essa teoria, seja de uma perspectiva literária, seja histórica. Passemos agora a outra questão. Seria o cântico simplesmente uma poesia, celebrando a alegria do amor conjugal, que tomou Salomão e sua noiva Sulamita como exemplo? Ou poderia ser uma alegoria do amor de Javé por Israel? Quando se comparam as imagens usadas para descrever a beleza da noiva com passagens da Escritura, a noiva se parece muito com Jerusalém. Por exemplo, no livro de Zacarias, o profeta diz: "Naquele dia haverá uma fonte correndo para os habitantes de Jerusalém. Naquele dia, águas vivas fluirão de Jerusalém." Isso está no capítulo 13, versículo 1 e 14, versículo 8. No capítulo 4 do Cântico, versículos 12 e 15, temos: "Um jardim lacrado é a minha irmã, minha noiva, uma fonte, um poço de água viva." Algo similar acontece nos paralelos do noivo com descrições de Javé em outros livros. Um exemplo, o Salmo 18, verso 9. "Os preceitos do Senhor são retos, deleitam o coração. Sua boca é cheia de doçura, tudo nele é encanto." No Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 16,
é dito: sua boca é cheia de doçura, tudo nele é encanto. Assim é o meu amado. Tanto no caso das descrições da noiva quanto nas do noivo, há muitos outros paralelos, de modo que se pode argumentar que o autor sagrado pretendia que o seu leitor visse na figura da noiva o templo em Jerusalém e na figura do noivo uma imagem do Deus de Israel, criador e esposo do povo israelita. A aliança esponsal entre Deus e o povo é abundante na escritura judaica. Então, o Cântico dos Cânticos seria uma contribuição poética para o retrato de Javé como o noivo e de Israel como noiva. E, como o livro termina ainda sem ter se consumado o casamento, é possível ver nele também uma perspectiva escatológica, daquele que os judeus chamavam o mundo que há de vir, o mundo futuro, o tempo da salvação, a era do Messias. Isso porque Jerusalém estaria ainda esperando a vinda do seu noivo divino e a união com ele. Quanto à visão cristã do Cântico dos Cânticos, provavelmente ele não teria sido considerado canônico se quisesse falar do bem, do amor conjugal, no seu sentido unicamente físico-literal. De fato, nas mais antigas interpretações da tradição viva da Igreja, como do Livro da Sabedoria e do Evangelho de São João, o cântico é visto num sentido simbólico e espiritual. E quando se levantaram interpretações de sentido literal exclusivo, foram amplamente rejeitadas. Uma das visões mais antigas que possuímos é a de que o livro representa o clímax místico dos 3 livros de Salomão, que abordam a vida espiritual. O livro dos Provérbios seria o do caminho purgativo para Deus, ou seja, a aproximação de Deus através do crescimento do conhecimento moral, pelo qual a pessoa aprende a rejeitar o mal e o pecado. O Eclesiastes foi visto como a via iluminativa para Deus, na qual o intelecto é iluminado de modo a compreender a natureza transitória e insatisfatória das criaturas. E o Cântico dos Cânticos representa a via unitiva, a via do amor e da comunhão com o único verdadeiramente desejável, o próprio Deus. A vida já foi de tal forma purificada. A diferença entre o que é corruptível e o que é incorruptível apreendida, e a alma busca agora um conhecimento místico, quer avançar para a contemplação de Deus com um amor puro e espiritual. Uma terceira questão teológica pode ser posta pela comparação entre o desnudamento da noiva e o momento em que os batizandos se despem. De fato, o Cântico dos Cânticos era muito usado nas catequeses preparatórias para a recepção dos sacramentos. São Cirilo de Jerusalém e Santo Ambrósio de Milão, por exemplo, veem a imagem nupcial utilizada no cântico como realizada na celebração dos sacramentos de iniciação à vida cristã, especialmente o batismo e a Eucaristia. O desnudamento da noiva era interpretado por Cirilo como uma prefiguração da remoção das vestes do batizando, imediatamente antes de ele entrar na água, e que é uma figura de que estava se despojando do velho homem com as suas obras. Também seria uma imitação de Cristo despido na cruz. Cirilo dizia: possa a alma que abandonou seu modo antigo de ser nunca voltar a vesti-lo, mas dizer com a noiva de Cristo no Cântico dos Cânticos: tirei minha túnica, como irei revesti-la? Lavei os meus pés, por que sujá-los de novo? Os padres da Igreja sempre interpretaram o batismo como muito mais do que apenas o perdão do pecado original ou a incorporação na comunidade cristã. Para eles, o batismo é uma participação mística na cruz de Cristo, que foi despido antes de ser crucificado. E é também um matrimônio místico, no qual o batizando se despe do homem velho e se une a Cristo, o noivo cuja noiva é a Igreja, composta por seus membros. Já o capítulo 1, versículo 2 do Cântico dos Cânticos, diz assim: ah, beija-me com os beijos de tua boca. Foi comparado por Santo Ambrósio de Milão com a Sagrada Comunhão. Dizia ele: purificado de todos os pecados,
e digno de achegar-te ao altar de Cristo, verás o maravilhoso sacramento e dirás: possa ele me beijar com os beijos de sua boca. Ou seja, venha Cristo beijar-me com a Eucaristia. Essas interpretações tão comuns dos padres da Igreja focam na realidade invisível do amor de Cristo, derramado nos corações dos cristãos, com esta visão dos mistérios nupciais, que vem já de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Um quarto elemento na tradição viva da Igreja primitiva é o que vislumbrava no noivo do cântico a aparição de Jesus a Maria Madalena, logo após a ressurreição. Interpretação esta que vinha do próprio apóstolo João, registrada no capítulo 21 do seu Evangelho. Assim, Cirilo de Jerusalém traçava paralelos para ensinar o mistério do domingo de Páscoa aos seus catecúmenos. Antes que aparecesse aos apóstolos, que estavam a portas fechadas no cenáculo em Jerusalém, o pretendente e noivo das almas foi procurado por aquelas nobres e corajosas mulheres que foram ao sepulcro. Maria o procurava e não o achou, como diz o Evangelho. Ouviu os anjos e depois viu o Cristo. Pois a noiva, no Cântico dos Cânticos, também procurava o seu amado, de noite, e afirmou: procurei-o e não o encontrei. Maria Madalena saiu ainda escuro para procurar Jesus e disse: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Os anjos lhe responderam: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? E a noiva do cântico diz: os guardas encontraram-me quando faziam sua ronda na cidade. Vistes acaso aquele que meu coração ama? Mal passara por eles, encontrei aquele que meu coração ama. Segurei-o e não o largarei. Cirilo compara então as duas situações, os guardas com os anjos, Maria com a alma, com a igreja. E João propositadamente teria escolhido essa terminologia porque já tinha refletido nessa interpretação mística do Cântico dos Cânticos. E então ele esclarece que Maria Madalena representava a igreja, noiva do Cordeiro, que o procura e espera seu retorno da casa do Pai. Quanto aos paralelos a Jesus, a unção de Jesus em Betânia com puro nardo alude ao nardo mencionado no Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 12, única passagem em que essa substância é referida no Antigo Testamento, dizendo assim: enquanto o rei descansa em seu divã, meu nardo exala o seu perfume. Portanto, o Evangelho de João demonstra que, desde o início da história cristã, o Cântico dos Cânticos já era interpretado messianicamente à luz de Jesus de Nazaré. A Assunção de Nossa Senhora também é vista como prefigurada no Cântico dos Cânticos, considerando-se o seu sentido espiritual. É o que fez o Papa Pio XII quando proclamou o dogma da Assunção Corporal de Maria aos céus. No capítulo 3 do Cântico dos Cânticos está escrito: que é aquilo que sobe do deserto como colunas de fumaça, exalando o perfume de mirra e de incenso e de todos os aromas dos mercadores? É a liteira de Salomão. Esses versos, disse Pio XII, descrevem a rainha celeste e o esposo celeste levados aos céus por cortes de anjos. Mais recentemente, o Papa João Paulo II explorou a visão do amor humano descrito no Cântico dos Cânticos na sua teologia do corpo, catequeses que ele deu nas audiências gerais no Vaticano às quartas-feiras por vários anos. No Catecismo da Igreja, o Cântico de Salomão é citado tanto por sua visão da beleza e bondade do amor humano, como reflexo do amor de Deus, no parágrafo 1611, quanto como imagem da pessoa orante e contemplativa, da união mística de Cristo e o fiel. Na contemplação, diz o Catecismo, o orante procura aquele que minha alma ama, citando o Cântico 1:7. Além de o livro ter sido um dos mais usados do Antigo Testamento para a catequese sacramental na igreja primitiva, como vimos, no lecionário da missa é lido
na celebração de 21 de dezembro, como uma antecipação da chegada litúrgica de Cristo no Natal, entendida como a chegada do noivo. Várias seleções do amor mais forte do que a morte, citado no Cântico dos Cânticos, são opções para missas de casamento e consagração de religiosas, porque essas missas têm presente o sentido nupcial da alma com Cristo. Fica o convite a aproveitarmos esse texto sagrado em nossas meditações e na nossa leitura orante da Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, a sua vida, a sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.